Olá, vamos aos últimos destaques da tarde desta segunda-feira. Psicóloga que atingiu idosa com fruta congelada é presa. A polícia prendeu a psicóloga Daniela Ribeiro Mateus, de 53 anos. Ela foi detida e autuada por tentativa de homicídio por jogar frutas congeladas na cabeça de uma idosa de 73 anos. O caso aconteceu ontem em Curitiba, durante a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. O ato ocorreu em protesto contra a decisão do STF, que autorizou estados e municípios a impor restrições às celebrações religiosas presenciais durante a pandemia. A idosa precisou ser hospitalizada e levou pontos na cabeça. Senador consegue assinaturas para a CPI da Covid investigar estados e municípios. Eduardo Girão, do Podemos, conseguiu assinaturas suficientes para a instauração de uma CPI ampla para investigar não só a conduta da União, mas de estados e municípios na condução da pandemia. O texto defende que a CPI deve se concentrar na investigação de fatos revelados por operações da Polícia Federal em estados e municípios desde o início da pandemia. Marco Aurélio revela que votou em Haddad em 2018. Ao ser questionado durante uma entrevista para o portal UOL se votaria no ex-presidente Lula ou no presidente Jair Bolsonaro num eventual segundo turno nas eleições de 2022, o ministro do STF disse que espera ter mais alternativas e que prefere aguardar o julgamento sobre as condenações do petista, que acontece nesta semana. Mas o decano revelou já ter votado em Lula e que nas eleições de 2018 preferiu Haddad. Pacheco consultará a área jurídica do Senado sobre a inclusão de governadores na CPI. A dúvida principal deve-se a um trecho do regimento interno do Senado, segundo o qual não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes aos estados, conforme consta no artigo 146. Mas os estados e municípios receberam recursos federais para aplicar em ações contra a pandemia. OMS diz que pandemia não será freada só com vacinas. A organização alertou para o aumento de casos e mortes por coronavírus ao redor do mundo. Segundo a OMS, as vacinas são um instrumento vital para combater a pandemia, mas são necessárias mais medidas para frear o coronavírus. A entidade disse que não defende lockdown sem fim, mas medidas combinadas, adequadas e ágeis para conter o problema. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante uma coletiva de imprensa virtual. Para mais informações, siga nossos canais digitais ou acesse gazetabrasil.com.br para você ficar sempre bem informado.